Bem, hoje vamos falar sobre o tipo subjetivo no crime de receptação. É uma discussão que se assemelha muito a esta mesma questão no que tange ao crime de lavagem de dinheiro, né? A discussão da tipicidade subjetiva da lavagem de dinheiro e a aplicação ou não da teoria da cegueira deliberada no crime de lavagem de dinheiro, como tem se observado em alguns julgados no Brasil. Mas o enfoque é especificamente sobre os tipos penais que envolvem o crime de receptação no artigo 180, que está no Código Penal. O caput do artigo 180, que traz a figura simples de receptação, tem a seguinte redação: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio à lei, coisa que sabe ser produto de crime. Então, essa expressão que sabe ser produto de crime é o objeto da nossa discussão. E no parágrafo 1º, que traz uma forma qualificada do crime de receptação, está lá escrito, né? Adquirir, receber, transportar produtos, coisas, né? Que deve saber ser produto de crime. Então, no caput eu tenho a expressão que sabe ser produto de crime, no parágrafo 1º eu tenho a expressão que deve saber ser produto de crime e ainda existe uma terceira figura no parágrafo 3º, que é a figura considerada culposa, que traz a expressão adquirir coisa que deve presumir-se obtida por meio criminoso. Então temos três expressões. A primeira, que sabe ser produto de crime, que corresponderia pela doutrina clássica, né, pela maior parte dos doutrinadores, que corresponderia ao dolo direto. E aí, nesse caso, sabe implica o conhecimento pleno e absoluto por parte do agente sobre a procedência criminosa da coisa. A suspeita e a dúvida não servem para caracterizar o sentido da elementar sabe no caput. Na segunda hipótese do parágrafo 1º, a expressão deve saber que corresponde, pela doutrina clássica, a um elemento subjetivo do injusto, que é o dolo indireto ou o dolo eventual. Nesse caso, não expressa certeza sobre a realidade, mas um juízo de dúvida a respeito da origem da coisa. O agente, diante de tal circunstância, prefere continuar a sua conduta tendente à produção do resultado e, entre o renunciar à conduta e o risco de com ela concretizar um tipo penal, ele prefere a atitude e provocar o tipo ao invés de omitir-se. Isso quer dizer que o agente opera com dolo eventual, isso nas palavras de Alberto Silva Franco. E a terceira hipótese, que não vai entrar na nossa discussão, mas que está no artigo 180, a expressão dever presumir-se, que pela doutrina clássica corresponde à culpa, uma modalidade de negligência. Nesse caso, o agente não utiliza de diligência devida para antever que a coisa que ele vai adquirir foi obtida por práticas criminosas. Enfim, mas nessa terceira modalidade não entrará em discussão. Na verdade, a discussão é proposta pelo César Roberto Bittencourt. Ele tece uma crítica sobre essa leitura da velha doutrina, como ele diz, que identifica as expressões que sabe ser e as expressões que deve saber como elementos subjetivos da conduta punível. Aí está a crítica dele. Porque ele diz o seguinte: o dolo é o conhecimento e a vontade da realização do tipo penal, ou seja, o dolo tem um aspecto intelectivo, que é o conhecimento, e o aspecto volitivo, a vontade de. Então, segundo Bittencourt, isso baseado nas lições de Welsel, Bittencourt entende que o aspecto intelectivo abrange o conhecimento atual de todas as circunstâncias objetivas que constituem o tipo penal. A previsão, a previsibilidade, constitui somente a consciência dos elementos do tipo, ficando de fora a consciência da ilicitude do fato, que foi deslocada para a culpabilidade, de acordo com a teoria de Welsel. A teoria finalista da ação deslocou a potencial consciência da ilicitude para a culpabilidade. A teoria de Welsel levou o dolo para a tipicidade e esvaziou a culpabilidade. E a culpabilidade contém hoje a consciência da ilicitude, que não é mais parte integrante do dolo. Então, nesse caso, é desnecessário o conhecimento da proibição.
da conduta, né? Pela teoria de Welser, é desnecessário o conhecimento da proibição da conduta. É desnecessário a consciência da ilicitude do fato para que haja dolo. Isso pela teoria de Welser. É suficiente o conhecimento das circunstâncias de fato necessárias à composição do tipo penal. Para Bittencourt, essa interpretação é indicadora de dolo, justifica-se quando vigia a teoria psicológico-normativa da culpabilidade, que era a teoria que vigia antes da teoria finalista da ação, que mantinha o dolo como elemento da culpabilidade, situando a consciência da ilicitude no próprio dolo. No entanto, a teoria finalista da ação tem outra sistemática, e pela nova sistemática, né, a elementar sabe que é produto de crime significa ter consciência da origem ilícita da coisa. E aquela elementar deve saber que significa a possibilidade de ter consciência sobre a ilicitude da coisa. Logo, Bittencourt considera essas expressões como representativas de consciência da ilicitude, portanto, elementos da culpabilidade. E sendo elementos da culpabilidade, ele reconhece essas duas expressões não como elementos subjetivos do tipo, mas sim como elementos normativos do tipo. Portanto, repito, somos levados a concluir, pelas palavras de Bittencourt, somos levados a concluir que as elementares referidas são indicativas de graduação da culpabilidade e não de dolo. Desta forma, conclui Bittencourt que as elementares sabe e deve saber não são indicativas de espécies de dolo, mas configuram tão somente elementos normativos do tipo que estabelecem a graduação de maior ou menor censura da conduta punível. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque a despeito de ser um posicionamento minoritário, é um posicionamento que merece ser analisado, merece ser pensado, essa posição de César Roberto Bittencourt. Bem, é isto.